turma! Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. Vamos relembrar primeiro quais são os conjuntos numéricos que nós já estudamos. Então, nós vimos primeiro o conjunto dos números naturais, conjunto N. Nós vimos o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z. Depois, o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q. E agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto ele vai ficar isolado aqui mesmo, tá? Ele fica separado. Por quê? Nós vimos que todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional, certo? Isso aqui foi o que nós vimos anteriormente. Os números racionais quais são? São aqueles que podem ser colocados na forma fracionária. Agora, o conjunto dos números irracionais. Quais são as características desse conjunto? Primeiro, ele é representado pela letra I. Segundo, as dízimas não periódicas são aquelas que fazem parte desse conjunto. O que são dízimas não periódicas? São aqueles números que são infinitos, só que eles não se repetem, ele não tem uma sequência igual nós temos na dízima periódica. Por exemplo, vai ficar 1,2547901. Então, não vai seguir uma certa sequência em determinado período nessa parte decimal, tá certo? Como que fica mais fácil para a gente identificar os números que pertencem a esse conjunto? Todas as raízes inexatas fazem parte desse conjunto. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é uma raiz quadrada inexata, então ela vai ser um número irracional. Raiz quadrada de 7 é uma raiz inexata, também faz parte dos números irracionais. Raiz cúbica de 4 faz parte dos irracionais. Raiz quadrada de 25, essa raiz no caso é exata, então raiz quadrada de 25 é igual a 5, então ela não faz parte do conjunto dos números irracionais. Essa raiz ela vai ser natural, porque 5 é um número natural, vai ser inteiro e vai ser racional, tá certo? Mas não vai ser um número irracional. Essas são as principais características. E os números irracionais, eles não podem ser colocados na forma fracionária. É impossível você pegar um número irracional e colocar no formato de fração. Essas são as principais características. Nós vamos falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. O que é que isso tem a ver com essa parte de álgebra? Nesse teorema, nós estudaremos um pouco sobre a raiz de 2. Então, por isso que nós veremos na parte de álgebra, porque a raiz de 2 é um número irracional. O que é que diz esse teorema? Nós temos um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos alguns termos. Os catetos. Então, aqui é um cateto. Outro cateto. E aqui nós temos a hipotenusa. Como que eu faço para identificar esses termos? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Os catetos são os dois lados que formam o ângulo reto. Então, ó, o ângulo reto pega nesse lado e nesse lado. Então, esses dois lados que formam o ângulo reto nós chamamos de catetos. A hipotenusa fica lá em cima, que é o maior lado. Nós temos também o que nós chamamos de terno pitagórico. O que significa isso? São os lados do triângulo que nós utilizaremos para aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, quando nós temos uma sequência de 3 números inteiros que satisfazem o Teorema de Pitágoras, nós temos o que nós chamamos de terno pitagórico. Exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vou colocar agora alguns números. Eu tenho aqui, vou colocar aqui um quadrado, e nesse quadrado eu tracei a sua diagonal. Eu vou falar que o lado desse quadrado é de 2. Então, 2, 2, 2 e 2. E vou dizer que a diagonal desse quadrado mede D. Não sei o valor da diagonal, então vou chamar de D. Como que eu faço para encontrar o valor dessa diagonal? Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Vou pegar metade do quadrado. Se eu pegar só esse pedaço, olha o que é que nós teremos. Um triângulo retângulo. Então, eu peguei só esse pedacinho do quadrado aqui. Aqui eu tenho que mede 2, aqui mede 2 e aqui é a diagonal, nós chamamos de D.
Aplicando o Teorema de Pitágoras, o que ele diz? O quadrado da hipotenusa, que é o maior lado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, qual que é a fórmula? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa é a fórmula que vocês irão utilizar. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é D. D ao quadrado é igual. Quais são os catetos? Os dois catetos têm o mesmo valor. Então, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o que nós temos? Que D ao quadrado é igual. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Então, nós chegamos até aqui. Agora, vamos somar. D ao quadrado é igual. 4 mais 4 é 8. Daqui, o que acontece? Nós vimos que a raiz é a operação inversa da potência. Então, se aqui eu tenho um expoente 2, como que eu vou passar ele para o lado de lá? Vou passar ele como raiz. Então, D é igual a raiz quadrada de 8. Qual que é a raiz quadrada de 8? Ela não é exata. Se a raiz quadrada de 8 ela não é exata, esse resultado ele vai ser o quê? Vai ser um número irracional. Vou colocar só o valor aproximado aqui para vocês. Então, D vai ser aproximadamente 2,8284. Então, nós chegamos nessa conclusão, que a diagonal desse quadrado, de lado 2, vai ser uma raiz inexata, portanto, vai ser um número irracional. Agora, nós temos alguns números irracionais que nós falamos que eles são especiais. Eles têm, né, uma representação específica. Então, o primeiro dele é o número φ, representado dessa forma, ou a gente pode escrever número φ. Esse número ele vale aproximadamente 1,6 e é reconhecido pelos gregos como o número de ouro. Ou seja, para os gregos o número φ é o número da perfeição. Tudo aquilo que chega a esse valor de aproximadamente 1,6, os gregos eles falavam que era algo perfeito. Temos também o número π, que vale aproximadamente 3,14. Esse aqui eu acho que vocês já conhecem. Nós utilizamos muito o número π para calcular comprimento de circunferência. Na fórmula de comprimento de circunferência, nós encontramos o número π. C igual a 2 vezes π vezes R. Olha o número π aparecendo aqui. Então, se eu quiser encontrar o comprimento de uma circunferência, o que eu vou fazer? Vou pegar 2, multiplicar pelo π, que é aproximadamente 3,14, e multiplicar pelo raio da circunferência. Dessa forma, eu vou conseguir encontrar o seu comprimento. Então, esses números aqui vocês verão bastante, mais o número π do que o número φ, tá certo? Esse daqui a gente só vê mesmo pra gente conhecer e saber que ele é um número irracional. Mas o número π nós utilizaremos muito daqui pra frente, principalmente nas aulas de geometria, tá certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Beijos virtuais e abraços virtuais para vocês. Até a próxima.